a gente tem aqui algumas informações aqui para passar, que eu não trouxe mais cedo. Eu até vou ler alguns comentários dos torcedores aqui, que eu falei que eu ia ler. O Davi Luiz falou o seguinte: futebol é dessa forma. Acho sim que foram inúmeras decisões que nos prejudicaram e essa foi uma delas, concentração. Acho que o futebol tudo acontece. A gente estava melhor no jogo, a tendência era voltar no segundo tempo da mesma forma. Controlamos o jogo e conseguimos, mesmo com 10. Eles criaram chances depois da gente ficar cansado. Agora é levantar a cabeça, continuar vestindo a camisa do Flamengo e só com esta forma conseguimos representar este clube. O Davi Luiz, que ontem foi peça que acabou, foi um jogador que acabou atrapalhando ali um pouco, né? No primeiro gol, no pênalti, ele recua uma bola que ele estava de frente, que ele poderia ter, não precisava ter recuado para o goleiro, e às vezes essas bolas são totalmente desnecessárias, e eu fiquei muito chateado ontem. Ontem na hora desse lance eu falei, e não é para voltar a bola, e aí acabou dando o que deu. O Vitor Pereira criticou a arbitragem, né, também. Nos preparamos para esse adversário, estudamos, percebemos as características, agora não nos preparamos para essa arbitragem, que do meu ponto de vista não foi ajustada para este nível de competição. Uma arbitragem que desde o primeiro minuto foi condicionalmente na mostragem dos amarelos, o amarelo também para o Pulgar no início do segundo tempo, o não ter dado vermelho para o jogador que entrou no Ayrton Lucas, é inacreditável. Com a falta de critério muito grande, foi o que o Caio falou também. Se não fosse a personalidade e o caráter destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com menos 2 ou 3 posições. Muitas paradas, uma atrás da outra. Primeiro tempo, que eu recordo, chegaram 3 vezes na área e conseguiram 2 pênaltis. 11 contra 11, fomos muito mais equipe. Já o segundo tempo, com 1 a menos, não é fácil. E o Flamengo até teve bem com a entrada do Cuéllar. O Flamengo teve bem, sim, mesmo com 1 a menos. Cara, é muito triste, né? Muitos torcedores aí não entenderam o porquê que ele tirou o Arrascaeta. Eu também não entendi, não teria tirado o Arrascaeta, que é um jogador que tem aí um diferencial, né? Inclusive, a gente teve muita gente, né, falando o seguinte: eu jamais tiraria o Arrascaeta. O Vitor Pereira respondendo essas pessoas, né? Eu jamais tiraria o Arrascaeta no 11 contra 11. Uma decisão muito difícil, mas com 1 a menos deixei o Everton Ribeiro, porque ele equilibra um pouco mais na parte defensiva. Se eu tirasse o Gabigol, o que vocês falariam? Se fosse o Pedro, o que vocês falariam? Então, são situações, né, que só a gente vivendo para a gente entender, e também não é um momento aí de julgamentos, de grandes julgamentos. Agora, tem que questionar sim a diretoria por tudo que fez, né? O departamento de futebol. O Galvão fala também, né? Eu até lembrar o que o Galvão falou, agora a culpa não é só dele, é do Landim, do Braz, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê, né? Ele fala até em mau caratismo por parte do Vitor Pereira. Isso eu não vou entrar nesse mérito, mas ele reclama demais do que fizeram com o Dorival. E eu concordo que tiraram o Dorival da chance de disputar os títulos que ele conquistou a vaga, né? A Supercopa, a Recopa e o Mundial. Não era para ter mandado o Dorival embora antes dessas competições, somente depois, né? E aí trazia o Vitor Pereira e não precisaria dar tantas férias aos jogadores do Flamengo, 60 dias. Passar para vocês aqui também, com relação aí ao treinador do Al Hilal, que falou após a partida que os 2 volantes do Flamengo, Gerson e Thiago Maia, não costumam pressionar e por isso colocou o jogador Vieto, que foi quem sofreu o segundo pênalti, para atuar nas costas deles. Em resposta, o Vitor Pereira discordou do treinador e destacou novamente o peso de jogar com 1 a menos. Sinceramente, nós propomos muito mais jogo que o Al Hilal no primeiro tempo. Não lembro do Vieto ter feito nada no primeiro tempo, com exceção do pênalti. No segundo tempo, sentimos dificuldade por ter um jogador a mais. Então, é óbvio que a gente já mostrou a zona mista para vocês, mas é óbvio que esses jogadores, né, tentaram fazer de tudo depois que estavam com a menos. O Flamengo buscou o resultado, mas eu discordo também do técnico, que o Flamengo não... do técnico deles, que o Flamengo sim chegou a ter bons momentos mesmo com 1 a menos, tá? Rapidamente avisar que o Flamengo está tentando
pagaram um valor, cerca de 100 mil para trazer, para ter 100% dos ingressos na decisão da Recopa no Maracanã, tá? Então eles já sinalizaram positivamente o Independiente Del Valle. O Vitor Pereira foi muito criticado pelo Walter Casagrande. Ele falou: faltou treinador, controle emocional e organização para o Flamengo. No primeiro tempo, o que atrapalhou muito o time da Gávea foi o nervosismo e a falta de equilíbrio emocional, exagerando nas divididas até dentro da área. Os 2 pênaltis foram desnecessários e em momentos estratégicos de uma partida de futebol. O time do Flamengo jogou muito mal, mas o pior em campo foi o treinador, mentiroso, né, botou entre aspas mentiroso, Vitor Pereira. Ele tirou a Arrascaeta no intervalo para colocar o Pulgar e depois tirou o Everton Ribeiro para a entrada do Cebolinha. E ficou sem nenhuma criação, foi péssimo, assim como na final da Supercopa do Brasil, quando perdeu para o Palmeiras por 4-3. Então o Casagrande detonando o Vitor Pereira, né? E a gente... cara, eu só falo o seguinte: ele vai precisar de tempo para efetuar o trabalho dele. O Vene Casagrande soltou que o Flamengo, Vitor Pereira, já pediu que o Flamengo negocie o Marinho, né, que ele seja negociado e que o Flamengo contrate outro jogador para atuar na ponta direita. Ele descarta a permanência do Marinho, segundo o Vene Casagrande, e o Marinho chegou no Flamengo em 2022, na respectiva temporada fez 42 jogos, 6 gols e 6 assistências. Já na atual temporada foram apenas 3 jogos e 101 minutos em campo. É muito pouco, e o Vitor Pereira não quer a permanência do Marinho. E para a gente fechar antes aqui do treino do Mengão, com as imagens da Raíssa, eu quero dizer que eu sei que vai ter muita gente me perguntando: não vai falar nada do Carlos Alberto, que ele zoou o Arrascaeta, o Gabigol e o Palmeiras, né, que não tem Mundial, tirou onda lá no programa do Donos da Bola Rio, do Getúlio Vargas, chegou com a taça do Mundial. Não tenho nada a dizer, é momento do cara zoar. Ele não foi zoado? Não deram, ele não tomou ele não tomou uma canetinha, caneta azul, azul caneta, do Arrascaeta. Agora ele vai zoar, né, meu irmão? O Flamengo foi prejudicado, o Flamengo vacilou também, jogou com apatia danada, não dá pra reclamar só da arbitragem. Foi eliminado, não disputou nem a final do Mundial. Tem que aturar. Os caras vão ter que aturar. Ou, algum dia, calar a boca dele. Falta alguém, volto a dizer, para cobrar. Até para o melhor desses jogadores, para que eles deem o melhor em campo, falta alguém para cobrar. Porque, infelizmente, o Marcos Braz não cobra mais. Marcos Braz, hoje em dia, sabe muito bem cantar: Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. E que não chegou, tá? A não ser, volto a dizer, ao final do jogo, se o Real Madrid for eliminado também pelo Al-Ahly, uma possibilidade de um encontro entre Flamengo e Real Madrid na disputa de terceiro lugar.